A doutora Gabriela Araújo é advogada, mestre e doutoranda em Direito Constitucional pela PUC, de São Paulo, professora de Direito Eleitoral e coordenadora de extensão, mídia e eventos na Escola Paulista de Direito, membro do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. A senhora tem a palavra. Muito obrigada. Desculpa aí, eu estava com um pouco de delay, mas eu acho que agora melhorou. Qualquer coisa, eu peço que vocês me avisem se não estiverem me ouvindo, tá bom? Mas está bem, está ótimo. Tá. Obrigada, doutor. Bom, em primeiro lugar, boa tarde novamente, né? Eu gostaria de agradecer o convite da doutora Vera Taberti para participar de tão relevante debate. Como o professor Diogo Reis estava ouvindo também, meu colega da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, eu tenho um apreço enorme por audiências públicas. Preciso aqui fazer uma parte para parabenizá-los por essa iniciativa. Tudo que envolve a participação da sociedade civil, a participação popular, é um estímulo ao exercício da cidadania, né? Então, nesse sentido, eu parabenizo efusivamente a todas e todos os envolvidos na organização do evento, na figura do Dr. Fábio Bechara, que eu tenho visto aí desde cedo, preocupado com a organização, com as questões técnicas também, né? Cumprimento todos os presentes na audiência, na pessoa do presidente da mesa, Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, e da próxima expositora, com quem já tive também a honra de participar de outros eventos, a doutora Hanna Marucci Aflalo. E também gostaria de cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, na figura da doutora Maíra Recchia, que é membro e uma das organizadoras do Observatório das Candidaturas Femininas da OAB de São Paulo, do qual eu participo. Depois, se vocês quiserem, também vou falar como o professor Diogo Reis. Acompanhem o Observatório pelas redes sociais, fazer aqui uma propaganda. Bom, eu dividi aqui a minha exposição, a gente tem de 10 a 15 minutos, eu espero ser breve, mas em 3 pontos que eu considero importantes, né? Democracia paritária, democracia intrapartidária e um terceiro ponto, que é uma proposta que eu trago aqui, talvez de reflexão, que seria uma espécie de compliance, que eu chamo de compliance da diversidade. Eu já tive a oportunidade de fazer essa proposta em um artigo que eu escrevi para a EGEP, e também numa audiência pública que foi realizada no TRE no ano passado, quando a gente estava pensando em soluções para as resoluções aí desse ano, das eleições deste ano. Então, eu vou tentar seguir aqui, fazer brevemente a exposição do que eu já coloquei na audiência anterior e nesse artigo, mas que são pontos que ainda não foram, talvez, adotados por falta aí de aprofundamento, mas a gente não cansa de falar. Com relação à democracia paritária, e aí fica aqui uma parte de elogio à legislação, que também com incentivo aí do STF, do TSE, que reservou 30% dos fundos, né, dos recursos para as candidaturas femininas, tendo em vista que a gente, desde 95, já tinha política de cotas afirmativas para as candidaturas femininas, já tinha reserva de candidaturas, mas os partidos políticos, e aí eu estou falando em geral, não quero, lógico que sempre há exceções, mas os partidos políticos, regra geral, colocavam lá as candidatas, os 30% de candidaturas femininas, mas essas candidatas não tinham espaço de propaganda, não tinham tempo na TV e não tinham recursos aí para promover as suas campanhas. Então, com essa destinação dos recursos, a obrigatoriedade de destinar 30% dos recursos para as candidaturas femininas, a gente teve um grande avanço, e isso existem dados, né? A União Interparlamentar, que é um organismo internacional que mede, que inclusive disponibiliza um ranking na internet, é só vocês procurarem, medindo o índice de participação feminina nos parlamentos de todo o mundo, ela colocava o Brasil na posição 156. O Brasil tinha 10% de participação feminina, mesmo com legislação com políticas afirmativas, né, desde 95. Foi só com o advento dessa legislação e dessas decisões judiciais, enfim, aumentando
estendendo a políticas afirmativas também para que se destinasse recursos para as candidaturas, para que essa igualdade fosse promovida também, uma igualdade material, é que o Brasil cresceu de 10% de mulheres no parlamento para 15%. É um aumento considerável, ainda que muito abaixo da média mundial, que é de 25% de mulheres no parlamento, e da média das Américas, que é de 30% de mulheres no parlamento, mas já é aí um salto considerável. Você nota que uma política afirmativa efetiva teve uma grande diferença com o resultado das eleições de 2018. E o Brasil saltou aí no ranking, que estava na posição 156, subiu hoje, eu até anotei, mas se eu não me engano, ele subiu para a posição, em março de 2020, o Brasil, que foi a última vez que o ranking foi atualizado, o Brasil estava na posição 141. Então, também, ainda atrás de países, enfim, de tradição até mais conservadora com relação às mulheres, ainda na lanterninha da América do Sul, mas já está subindo aí de posição no ranking. Mas, considerando que as políticas afirmativas efetivas têm demonstrado resultado, ou seja, os partidos sendo obrigados a destinar recursos para as candidaturas femininas, houve aí uma alteração significativa no parlamento, há ainda outras propostas que podem ser, de políticas que podem ser incrementadas, inclusive o Ministério Público de São Paulo, a doutora Vera também está dentro dessa iniciativa, em conjunto com outros coletivos e com o apoio também do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB de São Paulo, já propôs um projeto de lei, e aí tem a ideia de que seja um projeto de lei de iniciativa popular, a gente vai precisar de mais apoio aí da população, para que se reserve não 30% de candidaturas femininas, mas sim 50% de vagas no parlamento para as mulheres, 50% de vagas para cada gênero. Com isso, se promoveria, de fato, um salto de participação feminina, pelo menos no parlamento, enfim, na política, até porque, considerando esse ranking que eu falei para vocês sobre da União Interparlamentar, os primeiros lugares no ranking são de países que adotam a política de reserva de vagas no parlamento, de cadeiras no parlamento, ou alguma política, por exemplo, de lista, países que adotam listas fechadas, enfim, as listas são de 50% de mulheres, algo nesse sentido. E ainda que se entenda que é demais reservar as vagas, ou pelo nosso sistema proporcional, talvez isso fosse um pouco mais difícil, enfim, nada obsta que nós elevemos os 30% de candidaturas femininas para 50% de candidaturas femininas, já que as mulheres são mais de 50% do eleitorado brasileiro. E aí seria interessante fazer também um recorte de se reservar desses 50% de candidaturas femininas, metade para as mulheres negras, que segundo dados do próprio TSE, são 27% do eleitorado brasileiro. São o recorte aí, considerando o recorte de raça e gênero, a maior parte do eleitorado é composto por mulheres negras. Já entrando, desculpem, estou falando muito rápido, mas é porque o tempo é curto. Já entrando dentro do tema da democracia intrapartidária, que é o tema que me foi proposto aí pela doutora Vera, quando nós conversamos. Eu sei que a doutora Hanna vai se aprofundar mais ainda na questão das cotas afirmativas, então eu não quero entrar muito na seara dela. Seria interessante, falando ainda na questão das reservas de candidaturas, que se estendessem, e inclusive já houve uma consulta ao TSE que não foi respondida nas eleições anteriores, de se estender essa lógica de reserva de 30% de candidaturas femininas para a composição das comissões executivas, diretórios nacionais, estaduais e municipais dos partidos políticos, suas comissões provisórias, órgãos equivalentes, enfim, nesse mesmo percentual, 30% para as mulheres, porque como é que a gente vai exigir que os partidos, apenas em anos de eleições, apenas na lógica eleitoral, escolham 30% de mulheres se elas não participam de seus órgãos decisórios, se elas não estão incluídas na lógica do partido, no dia a dia do partido, né? A gente não pode esperar que o partido, apenas em ano de eleição, saia caçando mulheres por aí. A gente sabe que os partidos têm a sua autonomia,
partidária, é preciso tomar cuidado com relação à legislação que vai ser pensada. Obviamente vai ter questões constitucionais envolvidas nisso, mas pensando em democracia, em igualdade, no que a própria Constituição dispõe, eu não penso que a exigência de que se os partidos incluam a diversidade, as minorias, distribuam igualitariamente a participação popular dentro de seus órgãos decisórios seja uma intervenção em sua autonomia, né? Poderia ser aí alguma forma de a gente pensar em como também recuperar os partidos, até porque várias falas hoje de expositores que falaram antes de mim vieram no sentido que existe aí um problema com a relação à representatividade dos partidos. A gente vê várias propostas de candidatura avulsa, né? As pessoas estão com uma certa aversão à política, aversão aos partidos, e não é por aí. Os partidos precisam se fortalecer, e para eles se fortalecerem, eles precisam trazer as pessoas mais para perto. E aí, nesse sentido, eu gostaria de mencionar uma pesquisa recentíssima de pós-doutorado da professora Eneida Desirê Salgado, da Universidade Federal do Paraná, em que ela propõe um índice de medição da democracia intrapartidária, que seria aplicável aos partidos políticos brasileiros. É uma tese muito interessante, ela disponibilizou na internet, eu posso depois compartilhar com os organizadores do evento para que disponibilizem também para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu não vou poder me deter demais na pesquisa dela, mas ela é interessante porque na pesquisa do pós-doutorado, ela estudou somente os estatutos dos 35 partidos políticos, né, na época que ela fez a pesquisa, e a conclusão dela foi de que o índice de democracia intrapartidária que ela adotou, ela tem lá vários critérios, inclusive de diversidade, né, de participação, especialmente com relação à participação de filiados, de quantas vezes os filiados participam, né, das prévias. A conclusão é que existe uma organização oligárquica dos partidos, resumidamente, né, ela mesma usa esse termo, organização oligárquica, e somente pela leitura dos estatutos. Não estou falando aqui ela não entrou na parte prática, talvez até os próprios estatutos sejam descumpridos, eu não sei, mas pela leitura dos estatutos, os partidos brasileiros não apresentariam, em sua grande maioria, mecanismos democráticos de organização interna e de tomada de decisões, né? E a gente vê aí diversas reclamações com relação à ausência de descentralização, a concentração financeira nos órgãos centrais, né? Os diretórios municipais sempre sentindo aí a falta de recursos para fazerem as suas campanhas, não conseguem participar, não conseguem ter acesso ao financiamento, enfim, seria necessário pensar em métodos mais democráticos em que os próprios filiados participassem das decisões com relação à distribuição de recursos. Eu acho que o Dr. Michael falou isso antes de mim, e com relação à distribuição de recursos, inclusive esses recursos públicos agora, recursos do FEFEC, que são decididos pelos órgãos nacionais, mas não se sabe aí quais são os critérios, eventualmente colocar que a própria legislação regulamente, acho que o Dr. Michel Bertoni também falou sobre isso, a própria legislação regulamente de uma forma um pouco mais democrática, como os partidos vão dispor dos gastos do dinheiro público, do financiamento público, ou seja, mais participação dos filiados, mais consulta, enfim. E aí, passando já para o final, eu sei que o meu tempo deve estar acabando. Existe uma forma, existe um projeto, já teve 2 projetos de lei propondo uma espécie de compliance para os partidos. Eu, particularmente, sou contra o compliance para os partidos na questão financeira, porque eu entendo que a justiça eleitoral, ela já faz um papel excepcional na prestação de contas, com a ajuda do Ministério Público Eleitoral, enfim, na fiscalização das contas dos partidos, inclusive com o item 6 do termo de compromisso, isso ficaria até mais fácil para os partidos assinando o termo de compromisso. O item 6 já também ajudaria aí na fiscalização da justiça eleitoral. Mas existe um compliance, que seria um compliance mais premente, que seria o compliance da diversidade, ou compliance afirmativo, ou seja, os partidos poderiam assinar termos de conduta, termos de
E isso, lógico, demandaria alguma espécie de legislação em que eles se comprometeriam a incluir mais os filiados nas decisões colegiadas, incluir as mulheres, minorias, negros, LGBT dentro dos órgãos de direção. Enfim, a gente poderia pensar em uma série de descentralização das decisões, né? Uma série aí de compromissos que poderiam ser colocados para incentivar a participação e a representatividade dos filiados dentro dos partidos políticos, a democratização horizontal dos partidos políticos, e nesse sentido eles seriam premiados eventualmente com mais recursos, melhor distribuição de fundo de campanha, enfim. Mas sabemos que isso dependeria aí de um processo legislativo, o que não impede, e aí vem a minha proposta final, que ficaria mais para a justiça eleitoral, enfim, esse processo legislativo talvez esteja longe de acontecer, mas nada impede, penso eu, que se pense em uma forma de premiar os partidos que adotem esse tipo de conduta, a justiça eleitoral concedendo uma espécie de certificado, selo de qualidade, e com isso, os partidos que não atendessem a essa conduta, a esse selo de qualidade, se sentiriam constrangidos em demérito dos outros partidos que atenderiam à inclusão de diversidade e minorias. Eu acho que eu falei muito rápido, eu peço desculpas, mas é que eu queria falar muita coisa e eu encerro por aqui, ficando à disposição para conversarmos mais tarde. Professora Gabriela, muito obrigado. A senhora não falou rápido, não, a senhora foi apenas objetiva. São realmente muitos assuntos que a gente tenta ferir. É natural, ainda mais em virtude do modelo que nós estamos usando. Uhum. Sua palestra, claro, e esse tema da participação das mulheres é um tema muito caro a nós. Nós ainda temos várias ações de tramitação junto à Justiça Eleitoral, ainda de 2018. Então, é um tema que vai continuar agora, né? As ações certamente se multiplicarão nas eleições municipais, então é muito bom que a gente volte a esse assunto sempre. Também estamos plenamente de acordo com a senhora quando a senhora fala que temos que avançar com a legislação para sair do modelo de reserva de vagas na eleição para vagas no parlamento. Quando a gente olha, por exemplo, para a pequena Bolívia e vê a participação das mulheres no parlamento, é de corar de vergonha o Brasil. Né? Exatamente. Temos que avançar, né? Pegar esses modelos exitosos e copiarmos. Por fim, quando a senhora fala do modelo de organização oligárquica dos partidos, né? Estava me recordando, há poucos dias o TSE deu uma decisão autorizando a desfiliação partidária, ratificando da deputada Lauriette, que é ex-esposa do senador Magno Malta. E ele destacou, o relator, né, o caráter que os partidos não têm essa autonomia absoluta, porque nada é absoluto. Então, a autonomia partidária não pode ser absoluta. Então, com base nisso, porque ela alegou discriminação e talvez como houve a separação do casal, e aí entra questão de preconceito e essa estrutura partidária, e o TSE dá essa importante decisão. Então, professora, nós temos aqui uma pergunta que não é exatamente do tema, mas eu vou lhe formular e talvez a senhora queira dar um viés com relação às mulheres, que elas acabam sentindo, de alguma forma, isso de uma maneira mais intensa. Da Scarlett, do Instituto Etos, ela pergunta, não sei se já falaram sobre a questão do acesso à informação por parte da população. Nem todo mundo tem acesso à internet e entende tecnologia. Como pensar sobre isso nessa eleição? Nossa, mas esse tema até, acho que ela fez a pergunta para o professor Diogo, mas eu adoro esse tema porque eu particularmente, assim, a gente tem a justiça eleitoral e a advocacia eleitoral entende que é possível manter as eleições, o calendário das eleições de 2020, mas pensando, a gente tem acompanhado aí com a questão da pandemia da coronavírus, a dificuldade que a maior parte da população e a população carente, e especialmente as mulheres, também está tendo até para as crianças estudarem, né? Não tem acesso, não tem internet, não tem computador, não tem tecnologia. Então, como fazer a campanha? E aí as mulheres dois pontos. Mulheres já têm dupla jornada, né? Estão em casa, agora com crianças em casa.
E a gente aqui pensando nas privilegiadas que conseguem trabalhar em casa, muitas estão sem emprego. Como essas mulheres que precisariam estar trabalhando, mas em função da pandemia, estão em casa, com filhos em casa, fora da escola, vão fazer as suas campanhas, né? Então, a gente pensando aqui em direitos humanos também, a gente não tem como pensar em democracia se também não pensar em democratizar o acesso à internet. A gente está numa fase de evolução de direitos humanos que o computador e a internet fazem parte aí de um mecanismo de igualdade, né? De combater as desigualdades. Então, eu não sei se eu tenho resposta para elas. Assim, na verdade, as mulheres estão sofrendo muito com relação à pandemia, as mulheres candidatas, pelo que nós fizemos um debate no Observatório de Candidaturas Femininas, estão sofrendo especialmente mais, né? Muitas são líderes comunitárias, muitas são candidatas novatas, muitas são candidatas de base que precisam do acesso ao povo e não têm acesso à internet, como os candidatos que provavelmente serão aqueles que vão ter mais chances nessas eleições, que já são detentores de mandatos, têm assessoria, têm tecnologia e vão poder usar aí da internet para fazer as suas campanhas. Não sei se eu respondi. Tá mudo, tá mudo, Sérgio, tá mudo. Desculpem, eu acho que é a tal da dificuldade de acesso à tecnologia. A professora respondeu sim, claro. E a Cláudia McDowell, ela diz: reserva de vagas para mulheres no parlamento, eis uma ideia de ouro. Não é uma pergunta... Não é minha, não é minha. Não, mas a senhora apoia e é isso aí. Importante, é uma forma de nós melhorarmos um pouco a nossa sociedade. Temos que avançar. Temos mais alguma pergunta, doutor Fábio? Tem alguns comentários aqui, doutor Sérgio, mas eu vou ler aqui a última mensagem da Scarlett, do Instituto Ethos, dizendo que esse é um dilema que precisamos pensar para alcançar eleições limpas e democráticas. Aí a Vera e a Ana Laura também fizeram comentários a respeito de iniciativas aqui dentro do Ministério Público, também procurando gerar essa oxigenação e tentar encontrar a melhor estratégia para levar adiante essas alterações legislativas, né? Esse esforço de engajamento, de articulação não é trivial, não é? Então, quanto mais isso vai ganhando corpo, com certeza o processo fica melhor induzido. De acordo. E elas estão muito engajadas também nesses processos legislativos de inclusão de mulheres na política. O Ministério Público de São Paulo está de parabéns, o Ministério Público Eleitoral também. Sim, eu falei das ações da Procuradoria Regional Eleitoral, a doutora Vera Tabeste tem tudo a ver com elas, foi uma grande incentivadora, participante dessas ações. São as mulheres ocupando seus lugares de direito. É isso aí. Agradeço por hora a sua participação, se a senhora puder ficar conosco. Obrigada, vou ficar por aqui. E nós vamos passar para a próxima debatedora.